pessoal, bem-vindo à terceira aula de inglês gramatical, ok? Como de costume, nessas aulas de gramática, a gente vai trabalhar com um pequeno texto, ok? A tradução desse texto. Depois a gente vai ver uma gramática bem leve, porque a gente está na terceira aula ainda de um curso básico ainda, né? E depois dessa gramática, um pequeno exercício training, e após a gente vai estudar o vocabulário do texto em questão, ok? Então, sem mais delongas, welcome to the third lesson on grammatical English. Here is where your class begins. Bem-vindo à terceira lição de inglês gramatical. Aqui é onde a sua aula começa, ok? Então, o texto em questão é esse daqui. A gente vai trabalhar com essa parte que está no retângulo marcado de abóbora, tá? Porque o texto é um pouco longo para essa segunda aula. E por enquanto a gente não vai usar todo esse texto, ok? Contents of this class. Conteúdo desta aula. Simple dialogues. Diálogos simples, ok? Então, o título desse texto é The Meeting, o encontro, ok? Onde vai estar valendo essa parte dentro do quadrado, ok? Vamos à leitura, uma leitura lenta, tá? Para que vocês possam estar entendendo. John was walking through the city center when he spotted Professor Albert, his old history teacher, sitting on a branch in the park. Despite the years, he immediately recognized the wise gaze that had inspired him so much. Teacher Albert, John called out as the approach. The teacher looked up from the book he was reading and smiled, recognizing his former student. John, how long? How are you, Professor? I am doing well. I hope you are too. Yes. Thank you. Was it been about 10 years since the head class? It's true. The time is flying. But tell me, dear student, ex-student, what do you do these days? Então, essa vai ser a base da nossa aula. Traduzindo o texto, o encontro. João caminhava pelo centro da cidade quando avistou o professor Alberto, seu antigo mestre de história, ou professor de história, sentado em um banco na praça. Apesar dos anos, reconheceu de imediato aquele olhar sábio que tanto o inspirara. Professor Alberto chamou João se aproximando. O professor levantou os olhos do livro que lia e sorriu ao reconhecer o ex-aluno. João, quanto tempo! Como você está, professor? Eu vou bem. I am well. Ok, gente? Espero que também esteja. Sim, obrigado. Já fazem uns 10 anos que tivemos aula? É verdade, o tempo voa. Mas me conta, querido ex-aluno, o que faz hoje em dia? Só um detalhe, gente, uma dica, né? Eu posso usar teacher ou professor, tá? No inglês também, tá? Só uma dica desse texto aqui. Recapitulando, Table of Contents, ou seja, o índice dessa aula. Número 1, a gente vai tratar com gramática, tá? Grammar. 1 is grammar. 2, atividades. 2 is activities. 3 é vocabulário, ok?
Então, 3, vocabulary, ok? Então, número 1. Vamos trabalhar com uma gramática simples. Grammar. Here you will find the basic grammar for this class. Aqui você encontra a gramática base para esta aula. Então, nessa aula a gente vai tratar com, a gente chama de greetings, que é saudações, o modo como as pessoas se cumprimentam durante o dia, ok? Então, nada muito complicado. Good morning, vocês sabem que é bom dia. A palavra morning significa manhã e usa-se em situações até o meio-dia. Good afternoon significa boa tarde. A palavra after significa depois do meio-dia. E noon significa meio-dia. Então fica depois do meio-dia. Ou seja, boa tarde. Tá bom? Good evening. Boa noite. Usa-se good evening ao encontrar uma pessoa à noite, ok? Então, está começando a anoitecer, você encontrou a pessoa à noite. Good night usa-se ao despedir-se de alguém à noite. So long, até logo, usa-se em despedidas comuns. Então, é bem simples, né, gente, a gramática desta terceira aula. Goodbye, adeus, até logo. Pode também usar by, que é uma forma abreviada. Welcome, bem-vindo. See you tomorrow, até amanhã, ou vejo você amanhã. Hi, olá, saudações como entre amigos. Hello, ou hello, olá. E alô, entre amigos. Ainda que existem outras saudações, né, gente, mais modernas que a gente vai usar, né? Mas nas próximas aulas. Então, as saudações não se limitam a essas palavras, mas eu vou passar de modo gradual, ok? Novamente, né? How are you? I am fine, thanks. Ou seja, como vai você? Eu estou bem, obrigado. What's your occupation? What's abreviado ou what is. Então, se eu quiser abreviar what is, eu uso what's, ok? Só um lembrete. What's your occupation? Ou qual a sua profissão? Qual é o seu trabalho? Então, a gente já viu isso aqui na aula passada, né, gente? Só estou recapitulando umas coisinhas. How are you? Como vai você? Estou bem. I am well. Qual a sua profissão? Então, a gramática de hoje se resume a greetings, as saudações simples durante o dia. Número 2, actives. Pessoal, então, em 2, actives, to fix the contents, a gente vai trabalhar com pequenos treinamentos, né, trainings, para a gente ter uma noção melhor. Então, por exemplo, nesse primeiro treinamento, transcreva, né, traduza para o inscrito no seu caderno, tá bom? De preferência, as expressões abaixo em português para o inglês. Por exemplo, bom dia, Roberto, como vai você? Eu estou bem, e você? Boa tarde, Maria, como você vai? Eu estou bem, obrigado, e você? Adeus, pessoal. Adeus, professor. Qual o seu nome? Quem é você? Então, como que vou passar para o inglês essas interrogações, essas perguntas? E se você chegar na resolução desse exercício, training, good morning, Robert. How are you? I am fine. And you? Good afternoon, Mary. How are you? I am fine, thanks. And you? Goodbye, guys. Guys é galera, tá, gente? É uma gíria, tá bom? Goodbye, guys. Goodbye, teachers. Então, o professor disse para os alunos: tchau, galera. E os alunos responderam:
tchau, professor, ou adeus. Deve ser a entrada de um período de férias, quem sabe, tá bom? Então, goodbye é para despedidas por algum tempo. What's your name e how are you? Ok? No próximo, parte 2, training 2. Complete o diálogo em seu caderno. Então, nessas lacunas, no caso, hello there, what's your name? Tem uma lacuna aqui, você vai preencher a seu gosto. How are you? A resposta. Então tem a pergunta e tem a resposta. Então você vai encontrar respostas para essas lacunas. E resolvendo esse exercício, você terá, por exemplo, né, ainda pode ser outro tipo. Hello girl, what's your name? My name, I am, eu sou Maria. How are you? I am well, thanks. Como vai você? Eu estou bem, obrigado. I am an office boy. I am an office boy. And you? I am a YouTuber. Eu sou um office boy. E você? Eu sou um YouTuber. Nice to meet you. Nice to meet you significa prazer em conhecê-lo. Ok? Agora vamos trabalhar com palavras incríveis, tá? Awesome words. Awesome words. Palavras incríveis. Que no caso a gente vai ver a parte do vocabulário. Tá bom? Então, to increase your word lexicon. Para aumentar seu léxico de palavras. Então, dentro desse texto, a gente encontrou palavras. Vocês lembram na aula passada que quando você vai consultar um dicionário online ou um dicionário físico, ele tem uma transcrição de mais ou menos como a palavra é pronunciada. Por exemplo, aqui, ó, vocabulário. Se eu for falar em inglês, aqui não está em inglês, né, gente? Está em português. Mas se eu for falar em inglês, vocabulary, vocabulary, ok? E assim por diante. Então, a palavra através, through. Então, essa palavra aqui, eu vou pronunciar through. Identificado ou identificada. Essas palavras estão no texto, tá, gente? Então, expanded, expanded. Ok? Reconhecido ou reconhecida. Então, a palavra que começa com R tipo rosnado, como se fosse um cachorro querendo rosnar mesmo, tá, gente? O som é mais ou menos assim. Recognizing, recognizing, recognizing. Wise, Wiz. Wiz, tem até uma escola de informática, Wiz, ok? Que significa sábio ou sábia. Gaze, gaze, olhar, tá? Quando você dá um olhar de relance. Approach, approach, se aproximou ou aproximou-se. Recognizing, reconhecendo. Former, antigo ou antiga, de acordo com o contexto, tá, gente? Que ele é um aluno formado, antigo aluno, tá? Não é a mesma coisa que old, velho, tá? Been, esteve. Since, desde, tá bom? Time is flying, flying, os tempos voam ou o tempo voa. Então essas palavras estão dentro do texto. E até tem mais algumas aqui que eu já tinha até reescrito, que é a palavra walking, né? Caminhando, meeting, encontro, truth, através, city, cidade, when, quando, old, velho, né? Realmente old, new, novo, branch, banco, despite, apesar de, sou, assim, então, much, que é muito ou muita,
né? Much, so much, muito. People, aluno ou aluna, ok? E assim por diante, tá? Approach, se aproximou. From, de, do, a partir de. Reading, lendo. Smiled, sorriu. Former, antigo. Student, estudante. Doing, fazendo. Hope, esperança. Since, desde. Classes, aula. But, mas. Então são muitas palavras, um léxico novo, né? De palavras, lexical. New lexical, palavras novas para você se inteirar no seu dia a dia. Agora a gente vai encerrar a aula com uma frase de Nick Barcus, desculpa, Nick Barcus. Books are the heart of any home, and I spend hours going through books for design inspiration. Então, se eu vou traduzir, os livros são o coração de qualquer casa. A paz que gasto, passo horas folheando-os em busca de inspiração para o design. Welcome to the third lesson on grammatical English. Here is where your class begins. Contents of this class. Simple dialogue. The meeting. John was walking through the city center when he spotted Professor Albert, his old history teacher, sitting on a bench in the park. Despite the years, he immediately recognized the wise gaze that had inspired him so much. Teacher Alberto, John called out as he approached. The teacher looked up from the book he was reading and smiled, recognizing his former student. John, how long? How are you, Professor? I'm doing well, I hope you are too. Yes, thank you. Has it been about 10 years since we had classes? It's true, time flies. But tell me, dear ex-student, what do you do these days? They sat together and began to talk. John recalled how the professor's classes had been fundamental to him, teaching him to see history beyond the books, as a series of lessons for life. Albert, in turn, was pleased to hear that his work had made a lasting impact. Conteúdo desta aula. Diálogo simples. O encontro. João caminhava pelo centro da cidade quando avistou o professor Alberto, seu antigo mestre de história, sentado em um banco da praça. Apesar dos anos, reconheceu de imediato aquele olhar sábio que tanto o inspirara. Professor Alberto, chamou João, se aproximando. O professor levantou os olhos do livro que lia e sorriu ao reconhecer o ex-aluno. João, quanto tempo? Como você está, professor? Vou bem, espero que também esteja. Sim, obrigado. Já fazem uns 10 anos que tivemos aula. É verdade, o tempo voa. Mas me conta, querido ex-aluno, o que faz hoje em dia? Eles se sentaram juntos e começaram a conversar. João lembrou-se de como as aulas do professor haviam sido fundamentais para ele, ensinando-o a ver a história além dos livros, como uma série de lições para a vida. Alberto, por sua vez, estava satisfeito em ouvir que seu trabalho havia deixado uma marca. Eu sou o Júlio Belfort. Não esqueça de baixar o PDF desta aula e até a próxima. Curtam, compartilhem e até mais.